Você fala daqui a pouquinho, porque acabo de saber que o Carpegiani chegou. Combinado? Ótimo, combinadíssimo. Olha aí o professor campeão da América e do mundo. Né, ali como apoiadores. E em relação ao clássico de sábado, diante do Vasco. O Vasco vem de derrota e o Flamengo de 3 vitórias. Queria se analisasse também. E se você vai amanhã prestigiar os garotos da Copa São Paulo na final. Vou começar pela última. Vou estar aqui já procurando. Vou estar aqui torcendo. Em primeiro lugar, chamar os meninos, houve uma liberação total, um retorno de todos aqueles jogadores que estavam conosco, e a fim de que eles pudessem tentar buscar o título. Isso é muito importante, a gente sempre valoriza também o título, porque essa é uma consagração. Mas vou ficar aqui justamente para poder... As dificuldades agora, nós tínhamos 5, já tínhamos um trabalho todo elaborado. Em função disso, estamos modificando. Nós estamos ingressando um ou outro. Hoje foi Paquetá e Rômulo. Tá? Ingressamos. Nós já tínhamos programado uns 2, 3 mais no clássico. Tenho que rever, porque eu não posso ter mais que 3 que não vão aguentar o ritmo 90 minutos. Então, nós estamos de acordo com a nossa programação, que tem 10 dias a menos. E pesa. Depois do clássico, aí nós vamos ter 2, 3 semanas cheias, e aí sim, eu acho que nós vamos ter possibilidade de dar uma regulada em toda a parte física, a parte técnica, a parte tática. Eu acho que vai melhorar. Agora nós estamos mexendo na equipe devido à necessidade, uma programação. Eu precisava ver o Rômulo ali, o Paquetá. Existe a necessidade de a inclusão de um ou outro jogadores, aqueles que estão se apresentando melhores. Então, volta e meia, vocês vêem na escalação, um ou outro, 2 ou 3. Isso quebra um pouco o conjunto, apesar de nós não termos ainda dentro daquilo que eu gostaria de ter. Não tem uma equipe ainda definida. Então, nós estamos dando prioridade justamente a esses jogadores que estão, a princípio, pessoal de fisiologia, preparação, indicando, e agora com as 3 substituições, uma maior dificuldade ainda. Carpegiani, boa noite. Na última partida você disse que foi importante vencer, mas que o time não tinha convencido, que ainda precisava acertar muita coisa. Hoje você achou que o desempenho foi melhor, eles te convenceram mais? E a segunda pergunta, você pode dizer pelo menos um ou outro jogador que você já pensa em lançar do elenco principal no clássico de fim de semana? Nós temos alguma coisa programada já para o clássico, a inclusão seriam 3, agora estamos repensando, que hoje, devido àquilo que nós vimos, eu também tive o Cuejar, exatamente para dar uma estabilidade no setor de meio, apesar de saber que ele não pode jogar as 2 primeiras partidas da Libertadores. Mas eu necessito dar uma encorpada nessa equipe. Eu necessito, até para meu critério, eu ver os jogadores em ação. Então, o que já estava à disposição, não está liberado para jogar a Libertadores, mas está para o estadual. Então, dou uma encorpada. Acho que eu vou manter o Cuejar e vou talvez colocar 2 ou 3 jogadores. Vou levar o Marlos, que não decidi ainda se vai fazer sua estreia no início ou durante o transcorrer do jogo, devido a esse problema dessa recuperação desse pessoal em termos da preparação. Quanto ao resultado, é sempre bom vencer, que em cima de vitórias é que você consegue corrigir, apesar de nós estar sempre trocando a equipe. Eu não jogo com a equipe A, porque nós estamos fazendo uma melhor preparação, então um cuidado todo especial. E os meninos, existe a necessidade de nós estarmos enxertando colocando alguns jogadores até para termos de observação e para dar uma encorpada, porque sabemos que nós estamos um pouco distante ainda do que a gente quer futebolisticamente falando.
Carpegiani, boa noite aqui atrás. Você conhece muito bem, claro, a máxima do Flamengo, o craque o Flamengo faz em casa, né? A garotada empolga o torcedor, quem está na arquibancada, vê o Lincoln jogar, vê o Vinícius Júnior jogar, o Paquetá. Você acabou de falar de encorpar o elenco e ter esses meninos cada vez mais amadurecendo ao longo de uma temporada. Queria que você pudesse falar um pouquinho do que esperar do camisa 9 do Lincoln, que é um menino que vai entrando aos poucos. E uma outra questão, já que você abordou a questão da Libertadores, que é um foco, você está preparando o time para entrar bem nessa competição, hoje saiu a punição dos 2 primeiros jogos dentro de casa com portões fechados. Quanto perde o Flamengo com essa punição? Bom, eu também fiquei sabendo, fui informado, nós lamentamos, mas acho que o Flamengo vai recorrer e não temos muito a acrescentar. Só lamentamos o fato de nós não termos aquele jogador tão importante que é o torcedor, que faz a diferença. Eu só lamento por isso, mas não tenho nenhuma objeção, não tenho nenhuma colocação a fazer. Nós temos um jurídico e me parece que haverá uma condição de você recorrer dessa punição. E os meninos, do Lincoln em especial? O Lincoln está como todos os demais, ele está procurando o seu espaço. Então é uma briga praticamente meninos contra meninos, né? O titular da posição hoje é o Viseu, que tem uma preferência, sim. Então eles dependem disso aí que eles estão mostrando. Eu coloco dentro do campo e eu dependo dessa resposta dele para tentar valorizar, para tentar amanhã depois não ter dúvida de ter uma continuidade. Então eu tenho um grupo e vamos usar o grupo da melhor maneira possível. Eu talvez leve o Viseu para o clássico. Então eu tenho um outro jogador que eu estou pensando. Eu vou levar mais um que eu acho importante. Ter um pouquinho mais de pensar naquele meio. Então eu não estou fazendo as poucas coisas e tem que pesar bem justamente pelas 3 modificações, que eu tenho 3 mudanças só. Tem alguns jogadores que não aguentam o ritmo de 90 minutos, desses que nós estamos atuando. É o caso do Rômulo. Já tirei preocupado, é o caso do Paquetá. Então, alguns, se eu ingressar mais 2 ou 3, que existe essa necessidade, esses jogadores vão ter que terminar o jogo, o clássico, no sacrifício, correndo algum tipo de risco. Vamos pesar bem, essa é o início da nossa proposta. Eu acho que vai ser aquilo que nós vamos fazer no sábado contra o Vasco. Oi, Paulo, boa noite. Você está falando de garotos, da formação do time. Eu queria saber, a tua zaga, tudo bem, está no começo do campeonato e no primeiro jogo foi composta só de garotos, mas você está encorpando, ainda não sofreu gol nesse campeonato. E os 2, que ainda são meninos, né? Hoje jogaram 3 garotos, o goleiro mais o Tuller com o Léo Duarte, me parece que eles estão saindo muito bem. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse sistema defensivo, principalmente dos garotos, até porque você tem mais 4, né? O Juan, Hever, Rodolfo e o Vaz também no elenco. E queria saber sobre hoje uma negativa, que o Wallace, que era um jogador que o Flamengo está tentando, não vai vir mais. Se você está bem, você está satisfeito com os jogadores para essa função que o Flamengo está tentando trazer também? Nós temos a preocupação. Eu esperei algum tempo até que o Romo demonstrasse uma capacidade física para poder colocar. Chegou esse dia, foi hoje. Então existe aquela preocupação, sim, pelo fato do Cuéllar não poder jogar os 2 primeiros jogos. Mas temos que tratar de compor da melhor maneira possível. O Flamengo é um time grande, sempre vai estar observando. E vamos tentar resolver a nossa maneira. O Romo me deu uma resposta hoje boa, e se for necessário você reforçar aquele meio, nós vamos reforçar, é óbvio. Vamos ver, temos mais um pouquinho de tempo para fazer esse tipo de observação, não somente em cima dos 2 meninos da zaga que você estava pedindo, que saíram muito bem, mas dentro de um todo. E vamos encontrar soluções dentro do próprio elenco que nós temos. Carpegiani, boa noite.
Bom, o Vitor Gabriel hoje já esteve relacionado no banco de reservas, ele teve uma participação excelente na Copa São Paulo. O Jean Lucas também tem se firmado como titular. Como você vê essa safra da divisão de base do Flamengo que chega às suas mãos nesse teu primeiro momento e uma análise desses 3 primeiros jogos, de observações que você teve à frente do Flamengo, já esquentando esse clima para o jogo contra o Vasco no próximo sábado? Bom, nós temos que ter muito cuidado na hora de eu te responder essa tua pergunta, porque o ideal no futebol é você mesclar uma equipe, e se o menino está pedindo espaço, está sobrando, ele vai ter condições de ser efetivo. Nós temos muitas competições paralelas, então vou ter que usar muita gente. Eu acho que nós temos que valorizar o menino. Se você tem 2 ou 3 meninos numa determinada posição dentro do clube do Flamengo, se você buscar, você acaba tirando o espaço do menino. Então acho que isso está sendo muito consciente, a direção está muito precisa na hora de buscar. Não adianta você trazer para compor o grupo. Compor o grupo eu não quero. Compor o grupo são os meninos que estão aí para tentar ganhar espaço. O futebol é sempre uma renovação constante. Eu concordo disso. Todos nós tivemos um início. Então, esse é o trabalho que está sendo feito dentro do Flamengo. Com calma, com tranquilidade, para exatamente trazer pontualmente aquilo que nós necessitamos. Caso contrário, nós não conseguirmos. Os garotos estão aí mesmo, né, tio? Bom, hoje fizemos, rapidinho um comentário, antes da gente voltar para o Pacaembu. Hoje fizemos Paris Saint-Germain e Guingamp pela Copa da França. Em campo ou entre os convocados, alguns jogadores bicudos porque não jogam muito. Di Maria, Pastore, Lucas, todos esses entre jogadores que estiveram em campo. Essa é uma realidade, esse é um problema para os endinheirados resolverem. Para um país que forma jogador, não está perfeito o que fala o Carpegiani? Tem toda a razão. Eu vou contratar os meus titulares. Agora, para compor o grupo, para formar elenco de 30 jogadores, que dê chance para a molecada em jogos como esse, né? É o jogo da descoberta, que eu falei agora há pouco. Você vai descobrir o jogador, vai descobrir que o Jean Lucas pode ser o reserva para entrar numa emergência. Agora, não dá para você imaginar que esse time vai ser o time titular o ano inteiro. Mas você vai descobrir coisas importantes para a temporada toda. E você vai fazer o veterano se coçar, porque ele vai ter que jogar bem. O Diego vai ter que jogar melhor se o Jean Lucas estiver pedindo passagem. E legal quando ele fala assim, se o meu garoto, se o menino do Flamengo estiver jogando, pedindo espaço, não tem problema nenhum. O outro que se coça, eu ponho para jogar. Não tem, se estiver mostrando que tem que jogar, com ele não tem essa de... E tem aquela frase, Vilani PVC, que acompanha a história do Flamengo, até como marketing. Tem o marketing também, mas tem a realidade que é o craque se faz em casa. E um treinador feito em casa consegue compreender muito bem o que significa essa frase. Não vamos esquecer que Carpegiani foi ídolo do Flamengo, jogou naquele timaço do Zico e depois se transformou no treinador do Flamengo, que foi campeão da Libertadores e do mundo. Ou seja, o cara tem uma consciência de que, apesar do Flamengo ter dinheiro, o Flamengo tem dinheiro para contratar o jogador que ele quiser. Ele pode fazer essa loucura? Pode. Ou não chame de loucura, mas ele pode. Mas por que não lapidar a base? Está sobrando jogador na base do Flamengo. Agora um detalhe, ele estava falando, ele não descartou, por exemplo, a possibilidade de contratar o Wallace. Essa é a chamada contratação, até usando as palavras dele, a contratação pontual. Aí sim, o Wallace vem, um jogador que jogou muito na seleção olímpica, jogou bem no Grêmio, não foi tão bem assim no Hamburgo, porque o Hamburgo não está bem já há um tempo, mas é um cara que chegaria para ser titular desse meio-campo do Fla. Olha, informação, o Avenida vira para cima do Grêmio, placar final, 3 para o Avenida, 2 para o Grêmio ainda treina os titulares e coloca a molecada para jogar no campeonato estadual. O Grêmio tem tido dificuldade nesse início de temporada. Júnior Dutra, Pacaembu. Vamos nessa. Corinthians venceu de virada 2-1. Bateu a Ferroviária. Pensando pelo lado de preparação, de tudo, começo de temporada, né? Procurei dar o meu melhor. Né? Foi a primeira vez que eu jogo mais do que